Recomendado para menores de 14 anos. Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Terça-feira pra lá de agitada, 3 de abril de 2018. O Grande ABC Notícias no ar, informando, prestando serviços ao senhor e à senhora, comigo, Leandro Amaral, com a nossa produção, os trabalhos técnicos, Vitor Oliveira, Luana Santos, Gabriel Torres, JC, toda a nossa equipe aqui a postos para informar, prestar serviços, falando de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Quantos acontecimentos nas últimas horas, hein? Quem acompanha um pouquinho mais o bastidor da política já sabe. Essa semana parece um balcão de negócios. Isso lá em Brasília, né? Todo mundo querendo filiar, deputado para cá, deputado federal para lá. E aqui no ABC, muitas movimentações. Alguns blefando. Olha, eu vou para lá só para dizer que vai para lá e todo mundo imaginar que ele vai. E aí na prática, no bastidor, ele costura o ingresso em outro partido. Aliás, já diz o ditado, né? Que quem é bom na política é muito bom no pôquer. Porque o pôquer, para quem sabe jogar, que não é o meu caso, diz que é a arte de blefar, né? De você dar a entender o adversário que você está seguindo uma linha e a tua linha é completamente oposta. E a política, quem sabe fazer isso muito bem, leva vantagem nesse processo, nesse período, que a eleição para o senhor e para a senhora que me acompanha é no dia 7 de outubro. Porém, na política ou dentro da classe política, a eleição já começou agora. Os nomes que o Vitor Oliveira, que a Luana Santos, que você que está em casa, nos 50 mil domicílios aqui de São Caetano, obrigado pela audiência, Canal 3 da NET, a você que nos acompanha, ó, e por isso que eu fico de olho aqui no celular a todo instante, curtindo, comentando, compartilhando. Aliás, vamos ler aqui todos os comentários que estiverem na nossa audiência hoje, na nossa transmissão. Os nossos escolhidos em outubro estão sendo definidos agora. Deputado estadual, deputado federal, senadores, que esse ano nós vamos escolher 2 senadores, governador, presidente da República. Tudo está acontecendo agora, meus amigos. Tudo é agora. Então nós vamos falar mais dessas movimentações, em especial uma movimentação que aconteceu aqui em São Caetano do Sul, mas ela ganhou repercussão regional e estadual, que foi uma repercussão que nós trouxemos aqui a notícia em primeiríssima mão. E ontem, só nós da TV Grande ABC demos essa notícia. Aliás, uma dupla notícia. A saída de Fábio Palácio do PR e a entrada de Tiago Auríquio no Partido da República. Tiago Auríquio, filho do prefeito José Auríquio Júnior. Portanto, para quem lá atrás criticava, olha, o Leandro Amaral, a TV Grande ABC, estão falando aí a toda hora que o Tiago Auríquio não é, o Tiago Auríquio não é. Tá aí a prova. Se filiou nesta terça-feira, aliás, hoje é terça, né? Se filiou nesta segunda, daqui a pouquinho nós vamos soltar a imagem, filiação de Tiago Auríquio no PR e a saída de Fábio Palácio. Lembrando que toda essa movimentação, o vai e vem na política, tem ponto final, pelo menos para aqueles que querem disputar a eleição em outubro, neste final de semana. Então, todo mundo que quiser disputar tem que se filiar até esse final de semana. Quem se filiou, ok, pode disputar. Quem não se filiou, não terá mais oportunidade de disputar a eleição deste ano. Ok? Um outro ponto também, outras movimentações, nós vamos falar aqui, a Aidan Ravin, Donizete Braga, o próprio Fábio Palácio saiu do PR e vai para onde agora? Lembrando que o Fábio Palácio ficou filiado 2 décadas no PR.
Qual é o futuro? Repercutimos com o pessoal da direção estadual do PSDB, o presidente Pedro Tobias, como é que ele via essa movimentação, tendo em vista que o Auríquio, além de prefeito de São Caetano, pelo 3º mandato, o Auríquio é presidente do PSDB na cidade. E como é que o PSDB vai se portar em São Caetano? O PSDB vai apoiar nomes e palanques que não estão ligados à pré-candidatura do PSDB de João Dória? Até porque o Thiago Auríquio é do PR e o PR está com o Márcio França. O Auríquio vai apoiar o Alex para federal, o Alex é do PPS. O PPS também está com o Márcio França. E o Dória, que é do PSDB, pré-candidato pelo partido do Auríquio. Em que momento entra na geopolítica de São Caetano do Sul? São perguntas aqui que estão a todo momento no bastidor. E o pessoal mandando mensagem: Leandro, tá tudo certo, o Fábio Palácio vai para o partido A, vai para o partido B, tem até o final dessa semana para anunciar. É óbvio que a gente consegue fazer algumas leituras de cenário. O Fábio Palácio já disse a todo instante, e já quero anunciar aqui, eu estou vendo muita gente perguntar a respeito da taxa da coleta, ainda na edição de hoje, fotos, vídeo, repercussão da entrega do, não é nem baixo assinado, né? Coleta de assinaturas, milhares de assinaturas aí, se eu não me engano quase 14 mil assinaturas, nós vamos ter um número exato daqui a pouco, contra a taxa da coleta do lixo em São Caetano do Sul. As assinaturas foram entregues no meio da tarde de hoje, os manifestantes participaram da sessão, no final teve até um bate-boca entre manifestantes e o líder do governo, Tite Campanella. Eu fiz até a pergunta para o Tite, ele me respondeu aqui, então nós vamos trazer todas as informações dos dois lados, ao vivo, olho no olho, tete a tete, com você que está em casa e claro, de olho aqui no celular, telinha e na telona, compartilhando com você as notícias e de olho também nos seus comentários. Já deixei a nossa produção avisada, tanto o Vitor Oliveira quanto a Luana Santos, para que todas as imagens, e nós vamos ter isso ao longo dos próximos minutos, tem manifestações acontecendo nesse momento em todo o Brasil, favoráveis, contrárias ao ex-presidente Lula. Inclusive você que estiver nos acompanhando e tem imagem, pode mandar pra gente. Produção, pode colocar o WhatsApp aí na tela para o pessoal mandar imagens pra gente. Ou quem não quiser mandar a imagem, ou não tiver condição de mandar a imagem, porque, enfim, sobrecarrega o celular, coloca aí no nosso comentário onde que você está fazendo o manifesto, se você é favorável ou contrário amanhã, esse julgamento importantíssimo pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, sobre o HC preventivo, que é o habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula, que entra na pauta amanhã, finalmente, 4 de abril, no STF. Então, se o Lula terá o HC, ou seja, não poderá ser preso até esgotar todo o recurso, porque ele já foi condenado também em segunda instância, mas ainda cabe às instâncias superiores, ou à instância final, que é o STF, ou se o HC for negado, o Lula poderá ter a qualquer momento, a partir de amanhã, o pedido de prisão expedido. Perfeito? Porque foi essa aquela resolução encaminhada pelo TSE, pelo STF na semana passada. A gente não conseguiu julgar a tempo aqui esse pedido do HC preventivo, vamos encerrar os nossos trabalhos, nosso expediente, ainda antes da Páscoa, e nós vamos retomar na próxima semana. Porém, até o dia 4 de abril, o ex-presidente Lula não poderá ser preso. Então, isso foi o que disse na semana passada. Inclusive, então, pois não, Vitor Oliveira. Tudo bem? Boa noite aos nossos telespectadores da TV Grande ABC. Nós temos imagens das últimas horas dos manifestos a favor e contra também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive coloco agora na tela para vocês, ó. Isso daí foi bem na frente aqui, né, na residência do ex-presidente aqui em São Bernardo do Campo. Aí os manifestantes favoráveis, né, ao ex-presidente Lula, bem aqui, bem na Prestes Maia, né, aqui em São Bernardo do Campo. Isso é uma foto que chegou, né,
agora à tarde desta terça-feira, e essa foto, lembrando, dando créditos ao conteúdo, Agência Estado, do Estadão. Perfeito, então aí os nossos créditos, bem lembrado, Vitor Oliveira. Aliás, muitos integrantes do MTST, a gente recebeu imagens ao longo de todo o dia, essa no detalhe, no seu telão aí, na sua telinha, na telona, em casa, no celular, no aplicativo, imagens bem em frente à residência do ex-presidente Lula, como bem informa o Vitor Oliveira, aí imagens captadas pelas lentes do Grupo Estado de São Paulo, da Agência Estado, ali em frente ao prédio onde reside o ex-presidente Lula, na região central de São Bernardo, ali no final da Prestes Maia. Mais imagens, Vitor Oliveira, pode passar. Mais imagens agora contra o Lula, no caso a favor da prisão do ex-presidente, fotos de agora a pouco, já à noite, ó. É muita gente, Leandro. Lá na Paulista, né? Lá na Paulista, então, aí você exatamente. já está vendo imagens e aí fica bem claro, né? O Vitor Oliveira nos ajuda no detalhe. Obrigado, Vitor Oliveira, parabéns pelo trabalho. Luana Santos. É muito claro fazer a distinção, né? Aqueles favoráveis ao ex-presidente Lula estão normalmente com a cor vermelha. E aqueles que são contrários ao Lula estão sempre de verde e amarelo. Por isso que na Paulista, nessa imagem reproduzida pelo Vitor Oliveira, da Agência Estado também, Vitor Oliveira? Também da Agência Estado. Também da Agência Estado, ó. Imagem, o protesto lá na Paulista, ou a manifestação teve início agora há pouco, 7 horas da noite. Também várias cidades do ABC, aliás, quem estiver em São Caetano, São Bernardo, em manifestações favoráveis, contrárias, pode mandar imagens pra gente aqui também. Isso lá na Paulista, não é difícil imaginar que é ali na região do Vão Livre do MASP, né, Vitor Oliveira? Exatamente isso, Leandro. Inclusive, tem uma imagem que dá exatamente esse destaque, só para você ter uma ideia da quantidade de pessoas que são, sem dúvida nenhuma, a favor da prisão do ex-presidente Lula. Dá uma olhada nessa imagem, a quantidade de pessoas ali, bem do lado, no caso ali é o Teatro Gazeta, né, Olê? Bem e aí o prédio Trianon, né? é até um pouquinho antes do Vão Livre do MASP, mas aí dá para ter uma ideia de quantas pessoas devem ter, e essa imagem é importante, Vitor Oliveira, até porque hoje a gente teve lá na região central de São Paulo, nesse cartão postal chamado Avenida Paulista, e só para você ter uma ideia, para o senhor e para a senhora que nos acompanha, aí à esquerda, esse prédio mais em destaque é o prédio, a sede da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, correto, Vitor Oliveira? Correto, exatamente. A sede da Gazeta, muito bem lembrado, e o Vão Livre do MASP é no mínimo uns 3 quarteirões à frente, correto? Deixa eu ver, primeiro, isso, exatamente. Uns 3 quarteirões à frente. Quarteirões à frente. Isso, no sentido Paraíso Consolação. Paraíso Consolação. Uns 3 quarteirões. Se aqui na altura da Fiesp tem toda essa quantidade de gente, dá para ver realmente que tem muita gente na Avenida Paulista. E aí na Avenida Paulista, pelo menos nesse trecho captado, se não todos, a grandiosíssima maioria favorável à prisão do ex-presidente Lula. Vê o pessoal aí de verde e amarelo. Importante. Tem mais registros, Vitor Oliveira? Por enquanto, apenas esse. Eu acho que é também muito interessante deixarmos também muito claro, sem princípio de confusão. É no caso, uma manifestação pacífica. Pacífica, perfeito. E dentro do controle, pelo menos até as últimas horas, né? Perfeito. E é isso que a gente prega, defende. Independentemente da sua ideologia, da sua preferência, da sua simpatia, vá, proteste. Você é petista, vai às ruas, coloque a camiseta do Lula. Você é contra o Lula, vai às ruas. Mas proteste de forma pacífica, ordeira. Faça isso da melhor forma possível. Senão, todo esse espetáculo da liberdade de expressão e da democracia fica arranhado, fica maculado por sequências de atos de vandalismo, de baderna, e não é isso que a gente quer. A gente quer essa livre expressão de todos, que todos possam se manifestar e principalmente que a justiça brasileira, nesta quarta-feira, tome as decisões baseada a justiça brasileira na nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal. Ninguém pode ir votar pressionado por aqueles favoráveis ou contrários. Tem que ser pressionado, regido pela Constituição Federal. Agora, o que não pode é fazer ações circunstanciais, porque aí é brincar com o grau de entendimento, de inteligência das pessoas.
Então faça tudo que prevê a lei. Não vamos aqui imaginar aquele velho ditado, né? Para os amigos tudo e para os inimigos a lei. Não posso acreditar que aconteça isso no STF. Então que se decida de uma vez por todas e não fique mudando jurisprudência a bel prazer. Porque senão nós vamos ter um espetáculo aqui de judicialização no Brasil. Que se defina como se deve definir. Ok? Gilmar Mendes está voltando correndo lá de Portugal, foi fazer uma palestra lá, de novo uma repercussão terrível lá na viagem, falando, enfim, mas a gente espera uma decisão a rigor, com a luz, com a ótica da lei, por parte dos 11 ministros do STF nesta quarta-feira. E repito, já tem muita gente aqui falando conosco. Então, por favor, coloque aí, se puder mandar a imagem, pode mandar aqui pra gente, se não, só coloca onde você tá e como é que tá a manifestação aí que nós vamos ler no ar a partir de agora. Rosângela Gonçalves, obrigado. A Rê Ribeiro, boa noite, Leandro Amaral, te assistindo diretamente de Lisboa, legal. Um abraço a todos os nossos amigos colonizadores portugueses, os grandes portugueses aí que estão no dia a dia aqui do Brasil. Obrigado, Rê Ribeiro. Juan Munhoz nos acompanhando também. Fortes emoções à frente. Marcos Costa, filho do prefeito Auríquio, tá aqui falando que não gosta aqui do Tiago Auríquio. Obrigado, Marcos Costa. O Eric Carnio falando do Fábio Palácio, já olhando para 2020. A Tereza Marano também dando boa noite a todos. Obrigado, Tereza. José Ricardo Montandon Faria, boa noite, Leandro Amaral. Uma vergonha a proposta de 1% do Executivo, faltando respeito ao servidor público municipal. Aliás, o Zé Ricardo há muito tempo tem falado aí da pauta, dos pleitos, das reivindicações do funcionalismo público. Obrigado pela participação, Zé Ricardo. Antônio Silva dando boa noite aqui pra gente também. Zenaide Alves, obrigado, Zenaide Alves, pela participação. Renata Colonhese também nos acompanhando. Maria do Rosário Neves Anoli, boa noite, Vitor. Moacir Rubira, vereador aqui de São Caetano, obrigado, Rubira. Aliás, ontem tivemos oportunidade, por isso não fizemos a transmissão no estúdio, estávamos na Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, onde tivemos a oportunidade de entrevistar o pré-candidato à presidência, empresário Flávio Rocha, que é o dono das lojas Riachuelo e que colocou o nome à disposição aí do PRB, pré-candidato a presidente, nesse nosso espaço apartidário, nosso espaço plural, dando vez e voz a todos aqueles que se colocam à disposição do eleitor nas urnas do próximo dia 7 de outubro. Perfeito, inclusive, Leandro, pois já não? Interrompendo você, temos mais imagens e diversas partes do Brasil. Vamos lá, então vamos girar o Brasil aí com as manifestações desta terça-feira, manifestações favoráveis, contrárias ao ex-presidente Lula, até porque amanhã, 4 de abril, o STF vai decidir se concede ou não o habeas corpus preventivo ao ex-presidente da República. Pode girar, Vitor Oliveira. Maravilha, aqui em Curitiba, Leandro, também uma grande movimentação Capital das pessoas, paranaense. Capital paranaense também a favor da prisão do ex-presidente. Também temos aqui Copacabana, essa foto também. Rio de Janeiro. O movimento vem pra rua também. Ali nós temos o bonequinho do Lula, né? 13171, dando a imensão, né? No caso, a prisão do ex-presidente. Inclusive, também temos fora do Brasil, em Santiago do Chile. Opa, temos Santiago do Chile. Parece o Bolsonaro, esse do meio eu aqui. Eu até pensei que fosse, confesso pra você, mas realmente eu... Isso aí é manifestação em Santiago do Chile. Exatamente, Santiago do Chile também, todos, no caso, a favor da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diversas partes do mundo, né, Leandro? Perfeito, Vitor Oliveira. Legal, a gente continua girando aqui. Obrigado, Vitor Oliveira, Luana Santos. Agradecendo também aqui, ó, a Shirley Moyle nos acompanhando. Shirley sempre atenta, obrigado, boa noite. Paulo Sérgio Neves Dias conosco, Paulo Cordeiro, queremos novo presidente da República no Brasil. Paulo, é só votar no dia 7 de outubro. Independentemente do que aconteça, nós estamos em abril já, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, faltam 6 meses. Independentemente do que aconteça a partir de hoje até o dia 7 de outubro, no dia 7 de outubro, Paulo, não tem para ninguém. Dia 7 de outubro é você e a urna. O voto do homem mais rico do Brasil, o voto da mulher mais rica do Brasil, o voto do homem mais poderoso, o voto da mulher mais poderosa tem a mesma validade quantitativa e qualitativa do voto daquele homem ou mulher mais pobre do Brasil.
É o único momento que a democracia, talvez um dos únicos, que a gente não pode generalizar, que a democracia se faz para valer, se faz na plenitude e na essência. Então preste atenção no voto. Não adianta nada a gente ficar o ano inteiro, 4 anos reclamando e chegar na hora da urna e olha o vice. Ah, eu não votei no Michel Temer. Mas pô, você não olhou ali na chapa da Dilma Rousseff que o vice era o Michel Temer? Quando você vota no candidato, você vota no vice também. Ou alguém desconhece o sistema eleitoral brasileiro. Quando você vota aqui no sistema majoritário, o candidato a prefeito tem um vice, o candidato a governador tem um vice, o candidato a presidente da mesma forma. Então não adianta falar, eu votei na Dilma, mas não votei no Michel Temer. Não cola mais isso. Não cola. E muito menos os NBAs, nulos, brancos e abstenções. Não há, Leandro, mas se a maioria anular, não existe isso. Voto válido é só o voto que entra na urna e que tem destino para alguém. Então, se a parcela que votar, entre aqueles que votaram, escolhe o campeão, ou escolhe os 2 que vão para o segundo turno. A regra é clara, já dizia o Arnaldo César Coelho, né? A regra é clara. Mônica Araújo Barbosa de Carvalho, boa noite, Leandro. Acabei de voltar da manifestação, uma vergonha, os vereadores deram as costas para o povo e alguns ficaram discutindo com palavras de desrespeito. Aliás, Vitor Oliveira, faz o seguinte, tem as fotos aí no ponto da sessão da Câmara de São Caetano? Com certeza. Então vamos lá, pode soltar a primeira imagem. Isso, essa é a primeira imagem, sessão da Câmara de São Caetano desta terça-feira. O pessoal protocolou às 3 horas da tarde as assinaturas e depois o pessoal foi direto para a Câmara. Pode ir rolando, produção, por gentileza. Isso, ainda mais participação desses manifestantes, né, contra a taxa da coleta, ali ó, digam não à taxa, valor ilegal, imoral, etc. Pode passar, produção, por favor. Aí ó, mais ó, taxa ilegal, abusiva, pode passar por gentileza. Isso, mais uma. Aliás, agradecendo a todos os aqui cinegrafistas amadores, pessoal que vai mandando imagem pra gente ao longo do dia, obrigado. O tempo é curto, a gente não consegue colocar todas, mas obrigado pela participação. Pode passar, produção, por favor. Essa última imagem, né? Isso, e temos, a ver se tem aquela do pessoal abrindo uma bandeira, aí já não estava no plenário da Câmara, mas estava dentro da Câmara Municipal. Essa aqui, mas isso, essa mesmo, excelente produção. Esse aí foi o pessoal chegando às 3 horas da tarde, inclusive tem a presença de 2 vereadores ali, né? O Jander Lira e também o Chico Bento do PP. Eles protocolaram, pode passar, produção, por gentileza? Tem outra que mostra a pilha de assinaturas, tem 2 pilhas ali, isso ó. Essas aqui foram aquelas assinaturas que foram recolhidas ao longo das últimas semanas, foram feitos vários pontos, né, de recolhimento de assinaturas daquelas pessoas que são contrárias à taxa da coleta. Pode passar, produção, que a gente tem um número com um resumo aí, vamos ver se vai ficar legível, senão eu leio aqui para quem está em casa, ó. E esse é o número geral do que foi protocolado hoje na Câmara de São Caetano do Sul. Então, o que foi protocolado? Eu vou ler para vocês o que está aí nesse chamado recibo. Recebemos neste ato o projeto de lei que revoga a taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos em São Caetano e dá outras providências de iniciativa popular, perfazendo um total de 895 folhas originais que foram devidamente contadas pelos funcionários do setor de protocolo e arquivo da assessoria jurídica, conforme abaixo discriminado. Estou lendo para o senhor e para a senhora o que diz essa imagem, documento da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. São 2 folhas de requerimento, 2 folhas de projeto de lei e uma lista de assinaturas que tem 891 folhas. No total, foram protocoladas na tarde desta terça em São Caetano 895 folhas. Pode voltar para mim, produção, por gentileza? O que isso quer dizer na prática? Que agora a situação voltou à Câmara Municipal. A gente tinha dito todo aquele imbróglio, né? Vamos recapitular a história?
já que falam que o Leandro é chato, eu sou chato mesmo. Então, 2/3 da população tiveram redução ou mantiveram o valor da taxa da coleta desde que houve a migração, saindo do carnê do IPTU e indo para a conta de água. Vamos lá para o fundo, produção? E 1/3 da população teve de 27% até 270% de aumento na taxa da coleta. E aí, claro, ninguém quer ter um aumento, além do mais um aumento como esse, começaram os protestos. Tiveram 2 protestos na Câmara Municipal e hoje, então, eles protocolaram essa iniciativa popular, como diz a lei, assinatura de um número mínimo de habitantes, tudo isso é correlacionado, para provocar que a discussão volte à pauta na Câmara Municipal e que os vereadores apreciem, avaliem e deem um voto, se são favoráveis ou contrários a esse projeto de lei de iniciativa popular. Ou seja, mais uma vez a sociedade, ou uma parcela, uma parte da sociedade sul-sancaetanense, provocando a Câmara de São Caetano para se debater, para se pautar, para se discutir novamente a taxa da coleta do lixo. Nesse caso, como está dizendo aqui, o que se pede é a revogação da taxa da coleta, ou seja, para não se ter mais a cobrança da taxa da coleta. E aí os vereadores vão discutir sobre esse assunto. Só que em um determinado momento, a gente chegou a ter até um bate-boca na Câmara Municipal. Tem o primeiro vídeo aí, produção, por gentileza? Com certeza. É um bate-boca entre parte dos manifestantes, ou ali um manifestante que estava mais ali exaltado, e você percebe claramente ali o líder do governo, o vereador Tite Campanella do PPS, retrucando ali com esse morador, com esse manifestante. Acompanhe as imagens. Nós temos 2 vídeos aqui, Leandro. É o mais longo esse. Isso, mais longo, por gentileza. Está no ponto, Leandro. Pode soltar, por favor. Eu fico estarrecido com o que acontece na Câmara de São Caetano. Eu fico perplexo com o que acontece na Câmara de São Caetano. O Vitor Oliveira e a Luana Santos vão pôr no ponto de novo esse vídeo para a gente mostrar para você que está em casa. E não tem nada de sensacionalismo. Se você discordar, você tem toda a possibilidade de entrar aqui na nossa transmissão e comentar. Mas coloca a cara, não fica atrás de fake news. Vai lá e fala, ó, eu sou fulano de tal e discordo do que você está falando, Leandro. O ambiente é democrático e plural para isso. Agora, é inimaginável que a Câmara Municipal, a Casa do Povo, a Caixa de Ressonância, onde teoricamente todos os debates devem ser feitos, e um debate não é só de uma única tese, ou seja, tem o favorável, tem o contrário, tem o ponto e o contraponto. Como é que pode uma Câmara Municipal, uma Casa Legislativa, a Caixa de Ressonância da população,
não discutir, não dialogar. Eu fico perplexo com a imagem que a gente viu. Daqui a pouco o Vitor Oliveira e a Luana Santos soltam de novo. Você vê ali 3, 4 vereadores de braço cruzado olhando para o munícipe que paga o salário do vereador, e por outro lado, uma parte ali da população também olhando, e um bando de assessores lá atrás querendo ver o pau pegar fogo ali, o circo pegar fogo, e ninguém vai lá, olha, vem aqui, fulano de tal, vamos dialogar, o senhor está exaltado, não é exaltando que vai resolver o problema, fica todo mundo ali torcendo por quanto pior, melhor, olha, vamos pegar, vamos registrar, é inconcebível uma coisa dessas, é dinheiro público, é Câmara Municipal, nós não estamos falando de iniciativa privada, não estamos falando de empresa particular, de invasão, de propriedade indébita, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando de moradores que foram até a Câmara Municipal fazer o seu protesto. E reitero, todo aquele que vai à Câmara fazer o protesto republicano, legítimo, democrático e, acima de tudo, respeitoso, tem que ser ouvido. Agora, quem vai lá para xingar tem que ser expulso. E se o presidente ou quem quer que seja não fez isso, faltou pulso. Se o cara foi lá, independente de quem for, filiado ou não, ofendeu qualquer um dos 19 vereadores, ofendeu qualquer funcionário, comissionado, concursado da Câmara, tem que ser expulso, tem que ser retirado da Câmara. Agora, põe de novo, Vitor Oliveira, o vídeo. É impressionante ver, parece que está todo mundo torcendo ali e ninguém faz nada, ninguém propõe um diálogo, os vereadores olhando, aí uma parte da plateia também olhando. Isso não resolve nada. E tudo isso na casa do povo, onde se prejuga parlatório, parlamento, é local de falar, de parlar, e tudo acontece ali menos falar. Solta de novo, Vitor Oliveira, eu estou ficando maluco aqui na TV. Não, tô errado. Estamos ao vivo aqui. Coloque seu comentário. Você é morador de São Caetano, filiado ou não filiado? Tô errado. A imagem tá mentindo. Ninguém ali tem condição, seja assessor, seja concursado, seja comissionado, seja a plateia, seja os vereadores, ninguém tem condição de propor um diálogo. Gente, vamos dialogar, é óbvio, eu não vou dialogar com quem xinga. Se alguém ofendeu, repito, tinha que ter sido expulso da Câmara. Quem ofende tem que ser expulso. Agora, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Da mesma forma que o morador não pode ofender, se exaltar e xingar nenhum vereador ou assessor da casa, o vereador também não pode abrir a boca ali e falar palhaço, falar tonto para o morador, independentemente do morador ter votado nele ou não. Porque ali são moradores, eleitores e contribuintes. Então, tem alguma coisa errada. Quem estava na plateia e ofendeu está errado, tinha que ter sido expulso da Câmara, mas os vereadores tinham que fazer alguma coisa. Chama para dialogar. Estamos no parlamento, falar. E tudo que não se faz na Câmara de São Caetano é falar. Eu não compreendo, eu não entendo esse tipo de postura.
Repito, não tem que dialogar com quem xinga, porque quem xinga não está disposto a dialogar. Quem xinga só está disposto a ofender, mas tenho certeza que não foi todo mundo que ofendeu, assim como não foram todos os vereadores que falaram palavrão. Mas vamos lá, aí eu peguei e mandei para o Tite Campanella a mensagem, que é o Tite Campanella que aparece aí na imagem, falando tonto, pronunciando ali, dá para ver, e também falando palhaço, enfim, discutindo, batendo boca ali com o morador. Perguntei ao Tite Campanella, ele falou que foi ofendido, foi xingado, mas que não discutiu. Deve ter gravação, ele disse. Eu falei, claro que tem, aparece você falando tonto e tal, por isso perguntei e coloquei no ar. Aí ele disse, acabou a sessão e eu fiquei conversando no plenário. Uma pessoa começou a me xingar, foi só isso. As pessoas perderam os limites da convivência. Perfeito, repito, todo aquele que foi à Câmara para xingar e ofender, seja um vereador, seja um funcionário comissionado ou concursado, tem que ser expulso, tem que ser retirado da Câmara. Agora, os vereadores ali em inércia, com braços cruzados, peraí, vamos ver um diálogo, vamos promover um diálogo. É a mesma coisa que eu ver duas pessoas na minha frente brigando e eu não fazer nada. Eu pego o celular e começo a gravar. Tem alguma coisa errada aí nessa história. Wagner Agostini, executivo não tem representante na Câmara Municipal. Fred Simões, é sempre assim que a Câmara deve estar. Sempre gostei de ver a Câmara assim. Os políticos só aprendem assim. Que escolham outra profissão se não gostam de ser políticos. Agora, palavrão não. Porém, todo mundo está de culhão cheio. Tião Vieira, Cláudio Vasconcelos, Daniel Sacucci, ou Sacucci, desculpa, desrespeito total, absurdo. Maria Fernanda da Cruz Oliva, nós pagamos o salário deles todos, mas infelizmente não mandamos nada, eles não nos respeitam. A Tereza Manzano Leandro, só desses vereadores darem as costas já é um afronto para nós munícipes. José Ricardo Montandon Faria, ameaças atrás de ameaças dos dois lados. Lamentável o que está acontecendo. Edileuza Duarte, que vergonha. O Edgar Guarda falando que a taxa do lixo é uma vergonha. O Wagner Agostini falando que o Tite está faltando aqui com a verdade. Mas enfim, eu fico estarrecido com isso que acontece na Câmara de São Caetano do Sul. Ah, mas é muito fácil você sentar e terceirizar a culpa. E passar, não, a culpa é do... Ah, mas tudo bem, o munícipe que xingou, expulsa o munícipe. Mas todos estavam xingando? Se todos estavam xingando, então manda um vídeo que a gente põe aqui no ar, mostrando todos que estavam na galeria da Câmara, que é a parte que abriga e acolhe a população, falando palavrão e ofendendo qualquer pessoa da Câmara. Assim como não é verdade que todos os vereadores ofenderam. Só que, pelo amor de Deus, nós estamos falando da casa do povo. Alguém tem que propor o diálogo. Não dá para imaginar, é inconcebível o que acontece na Câmara de São Caetano do Sul. E gozado que toda vez que acontece isso é quando tem o contraditório. Mas tudo bem, e se os vereadores estiverem na nossa audiência, por favor, fiquem à vontade para se manifestar. Antônio Lopes, Eric, Lava Jato já está preocupado apenas com uma pessoa, medo de perder os privilégios. O José Ricardo pregando renovação para 2020. O João Manuel da Costa Neto, secretário de Cultura, nos acompanhando. Obrigado. Leandro Velocidade, a coisa errada foi não ter mudado nas urnas. Não vou criticar o atual prefeito, mas ele teve 2 oportunidades. Pregando mudança. Rodrigo Inhayuki, obrigado. Maria Helena Comini Vitali, é um descaso com a população. Laura Miranda Ferreira, essa prefeitura tá uma palhaçada, cadê meu dissídio, convênio, coletes vencidos? Maria Aparecida Cremasco, ainda que diga cidade de primeiro mundo. Mas é, com a palavra aqui, os vereadores, com a palavra a população, alguém precisa de estabelecer pontes. Acho muito bonito estabelecer ponte entre a classe política, mas mais bonito ainda é estabelecer ponte da classe política com a população. Até porque não adianta nada combinar o jogo na classe política se não combinar o jogo com a população. Pode ir no partido que tem menos voto, pode ir no partido de A, B ou C, mas vocês entram ou saem só se tiver o voto do povo. Então não adianta combinar só entre vocês, tem que combinar com a população.
O político que não estiver atento aos movimentos da população, ao diálogo, ao olho no olho, e o representante público que tem medo, que se esconde, que se acovarda do público, vai fazer qualquer coisa menos representar o povo. E quem acha que o povo esquece porque faltam 2 anos para a eleição municipal, aposta nisso e a gente volta a se falar 2020. Isso se não tirarem o programa do ar antes. Obrigado também ao Wagner Agostini, já citei aqui, Laura Miranda também, Carla DS, Marcos Costa nos acompanhando. Obrigado a todos que estão aqui na nossa audiência, viu? E tem mais um vídeo aí mostrando o ambiente lá na Câmara Municipal nesta terça-feira, né, Vitor Oliveira? Pode soltar o vídeo, por favor. E aí já foi a parte mais final das manifestações, quando o pessoal saiu da sessão da Câmara, diga-se de passagem, mais uma sessão relâmpago, e aí o pessoal foi ali naquele espaço bem em frente ao prédio da Câmara, na Avenida Goiás, número 600, e o pessoal ali, nos momentos do semáforo fechado, pararam ali na frente da Goiás, mostrando, externando os cartazes a todos os motoristas que passavam pelo local. E aqui, viu, Vitor Oliveira, Luana Santos, se tiver mais imagem aí das manifestações contrárias, favoráveis ao ex-presidente Lula, pode soltar na tela também nesses instantes finais. E você que está em casa acompanhando também pode mandar sua mensagem. Mas temos mais uma foto aqui. Pode soltar, produção, por favor. A foto mostrando a agenda que aconteceu na sede do PR, o Partido da República. E para quem está em casa, pode congelar essa imagem, produção? Da esquerda para a direita da sua tela, quem está nos acompanhando no canal 3 da NET, mais uma vez obrigado. Quem está nas redes sociais, da esquerda para a direita, é o prefeito Auriques de São Caetano do Sul. Aí, ao lado dele, deputado pelo PR, deputado André do PR, André do Prado. Ao lado do André, o filho do Auriques, o Thiago Auriques. E aqui à ponta à sua direita é o Tadeu Candelária, que é o presidente estadual do Partido da República. E aí em mãos, né, segurando ali a ficha de filiação do Thiago Auriques no PR. E nós demos em primeira mão essa notícia no dia de ontem. Pode voltar aqui, produção. Obrigado. Tanto foi em primeira mão que nem os próprios jornais trouxeram a notícia hoje. Vão trazer amanhã, falando dessa movimentação. Então, para você que está em casa, repito, para a nossa audiência rotativa, todos os políticos que quiserem disputar a eleição de outubro têm até este final de semana para escolher o partido político e se filiar. E quem for disputar a eleição de outubro e estiver em algum cargo de primeiro escalão, tem que se descompatibilizar também nesse final de semana. Ah, Leandro, eu sou filiado e sou secretário na cidade tal. Tem que sair. Essa é a regra prevista na legislação eleitoral. E aí, claro, nessa última semana, nos últimos dias, movimentação intensa. Mas essa movimentação, pode pôr a foto na tela de novo, produção, por gentileza? Era uma movimentação que poucos acreditavam que fosse acontecer. Ela estava há muito tempo sendo repercutida nos bastidores. E aí o que aconteceu? Pode voltar. Obrigado, Vitor, Luana. O que aconteceu nesta segunda-feira, ontem? O Fábio Palácio deixou o PR, algo que muitos não acreditavam que fosse acontecer. Por quê? O Fábio Palácio tem 2 décadas de filiação no PR. O Fábio Palácio tem toda uma trajetória político-partidária no PR. Então ele é bem quisto no PR e tinha uma relação de extrema identidade. Se assim não fosse, não ficaria por 2 décadas no PR. É igual ao casamento. Você não fica casado com alguém por 20 anos se você não tem o mínimo de simpatia com o seu cônjuge, com a sua esposa, com a sua esposa e com o seu marido, correto? O Fábio Palácio, mesma coisa. Ok, ele deixou o PR na manhã desta segunda-feira. Ah, Leandro, mas por que alguém com tanta identidade e afinidade com o partido deixa a legenda? Única e exclusivamente por conta de projetos eleitorais.
Todos os políticos nesse momento fazem contas. Eu não estou aqui, nem tenho papel e nem tenho obrigação de ser advogado de ninguém. Aí o senhor e a senhora que está em casa define se está certo mudar de partido, se não está certo. E o Fábio Palácio ainda não se posicionou sobre o assunto, assim como o Thiago Auricchio também não. E quando quiser, o espaço está aberto aqui na TV Grande ABC para ambos. Mas o Fábio Palácio está fazendo conta como todo mundo. E resolveu deixar o Partido da República acreditando e vislumbrando novos projetos. A lei permite isso. Ok? Fábio Palácio deixou o PR. Na tarde de segunda-feira, horas depois do Fábio sair, o Thiago Auricchio e o Auricchio confirmaram a filiação do Thiago no Partido da República, inclusive com a ficha. Ah, Leandro, como é que você conseguiu a foto? É só entrar no Instagram do PR que você vai ver a foto lá publicada. Foto publicada no Instagram do PR. Ok? Perfeito. E ali com a ficha assinada. Acho difícil alguém blefar com ficha assinada e com foto postada no Instagram do partido. Ou eu estou errado? Alguém que está aí filiado ao partido, se acontecer algum blefe como esse, me avisa, porque eu não me recordo historicamente de alguém assinar ficha, fazer foto e blefar. Portanto, para quem duvidava da informação, inclusive a foto, quem quiser conferir, está no Instagram do Partido da República e também na nossa rede social, Leandro Amaral, TV Grande ABC. Então, perfeito. O Thiago Auricchio escolheu o PR, não tem problema nenhum. O Thiago Auricchio é legítimo, como qualquer cidadão de São Caetano do Brasil, de ser candidato. Aliás, parabéns por um jovem desde cedo querer militar na política, perfeito. Agora, o Thiago Auricchio, ele não é qualquer candidato ou pré-candidato. Por quê? Por mais que ele não queira, e não estou falando que ele não quer, eu estou aqui colocando uma situação hipotética. Por mais que ele não queira, o Thiago, esse começo de carreira dele, ele vai ser avaliado pela família dele, ou mais diretamente pelo pai dele, o senhor José Auricchio Júnior. E é assim, é natural. Quando você não conhece alguém na política, como por exemplo em 2010, quem era Dilma Rousseff? Ninguém sabia. Todo mundo que votou na Dilma, ou a grande maioria, votou na Dilma porque acreditava no legado do Lula e acreditava que ela fosse dar sequência a esse legado. A partir da reeleição da Dilma, aí sim, ela foi votada por ela mesma. O Luiz Marinho em São Bernardo em 2008, muita gente votou nele porque gostava do Lula. Como ninguém sabia da vida partidária do Luiz Marinho, votou no Marinho por conta do Lula. Com o Thiago Auricchio, e aí tem que ficar bem claro isso, ele pode ser, e as informações são como ele é uma excelente pessoa, muito bem capacitado, etc e tal, mas não tem jeito, isso vale para todo mundo. Se a esposa do Paulinho Serra for candidata, se a esposa do Orlando, o pai do Átila, todo mundo vai ser avaliado pelo perfil da família. Na política é assim. Então o Thiago Auricchio, ele vai pôr à prova, ele vai pôr em teste na votação em São Caetano a avaliação do governo do pai. Se o Auricchio estiver bem avaliado, as pessoas vão votar no Thiago. Se o Auricchio não estiver bem avaliado, as pessoas não vão votar no Thiago. Porque nesse início de carreira, e nem poderia ser diferente, ele não tem vida própria. É o Thiago, mas é o Auricchio. Então, por isso acontece toda essa reverberação, por isso acontece toda essa repercussão. E aí, mais ainda, aí a repercussão interna, que muitas vezes o senhor e a senhora não acompanham e nem têm obrigação de acompanhar, é a questão partidária. O Auricchio é presidente do PSDB em São Caetano, o Partido da Social Democracia. O Auricchio preside o partido em São Caetano. E hoje o PSDB tem como pré-candidato ao governo do estado João Dória, prefeito de São Paulo, que vai renunciar na próxima sexta-feira. Vai assumir o comando da prefeitura paulistana o Bruno Covas. Mas o Dória é o pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB. E o Auricchio está abrindo espaço e filiando e dando palanque aqui em São Caetano para nomes e para partidos que não estão na pré-campanha do João Dória. O PR, cuja legenda briga atualmente Thiago Auricchio, está com Márcio França. O PPS do deputado federal Alex Manente, que vai ser apoiado pelo Auricchio em São Caetano, como já foi nas eleições anteriores, é do PPS. O PPS está com Márcio França. Ah, Leandro, você é contra o Márcio França? Em hipótese alguma.
tenho proximidade, já entrevistamos, assim como o espaço está aberto, já entrevistamos o Luiz Marinho, o espaço está aberto para o João Dória, vamos entrevistar na próxima semana o Paulo Scaff. Eu estou falando do ponto de vista, da ótica, da lupa partidária. Como é que o prefeito Auric, o presidente do PSDB, ele vai filiar o filho dele, que é a maior confiança, é a maior marca do digital, da DNA dele, ou da digital e do DNA dele, no PR. E aí pega todo o retrospecto. O Auric assumiu o comando do PSDB no ano passado, com prefeito, vice e 5 vereadores, algo que o PSDB nunca tinha conseguido em São Caetano. Aí faz uma prévia do PSDB aqui com 85 filiados, que até hoje a direção estadual não digeriu. Aí logo na sequência filia o filho dele no PR, que está com o Márcio França, apoia o Alex Manente, que está no PPS, que está com o Márcio França. O que o Auric está fazendo no PSDB? O Auric vai apoiar o Dória ou vai apoiar o Márcio França? E aqui eu estou colocando questões. É só para ficar claro. Se o Auric não tem identidade no PSDB, então por que ele está no PSDB? A identidade do Auric são com aqueles originários do PSDB, família Richa, entre outros, família Vilela, como ele mesmo disse no discurso quando ele assinou a ficha de filiação do PSDB em outubro de 2015. Agora, tem que dar essa justificativa não é para mim. Para mim não vai mudar nada. Tem que dar a justificativa para a direção estadual do PSDB. Porque eu falei hoje por telefone com o Pedro Tobias, que é o presidente estadual, e o Pedro Tobias falou. E aliás, não foi só para mim. Tem aspas do Pedro Tobias no jornal Estado de São Paulo dessa semana. Quem não pedir voto, não pedir apoio para o PSDB ou algum partido que esteja no arco de apoio do PSDB, corre risco de ser expulso do partido. E hoje quem está no leque de apoio do PSDB do João Dória é só o PSD do Kassab. Ainda pode ter o PP, pode ter o Democratas, mas até o momento são esses dois. Então aí que causou todo o ruído no bastidor. Como é que vai ser essa situação? O Paulinho Serra em Santo André também apoia o Ailton Lima. O Ailton Lima se filiou no PSD de data do Gilberto Kassab. O Minhoca é pré-candidato a deputado, vereador pelo PSDB em Santo André. E em São Caetano, com a palavra, os membros do PSDB, que vão se reunir amanhã, meio-dia, no diretório em São Caetano, a executiva, para falar sobre esse assunto. Aí com a palavra o vereador Olinto Voltarelli, com a palavra o vereador Marcos Fontes, com a palavra o vereador Eduardo Vidoski, com a palavra o Daniel Córdoba, que esteve recentemente conosco e falou que se o Beto não fosse candidato, ele colocaria o nome dele, que o PSDB deveria apoiar o nome do partido ou alguém do arco de alianças, com a palavra o Ricardo Andrejucchi, enfim, com a palavra o Auric, que é o presidente do partido, com a palavra o Beto Vidoski, que é o vice-presidente do partido. Como é que fica o PSDB de São Caetano? Até para aí é uma pergunta tecnicamente partidária. Bom, gente, eu sei que nós estamos com o horário estourado já, né? Quero mais uma vez agradecer a todos que estão nos acompanhando, o José Carlos Massa, o Ronaldo Sasso Pipe, obrigado Ronaldo Pipe, citamos aqui, falou que foi demitido, Wagner Agostini, falando aqui, o Auric quer ser expulso do PSDB, veio para o partido para não deixar o Beto na época ser prefeito, é a opinião aqui do Wagner Agostini. José Carlos Massa, já dei boa noite, que aliás fez aniversário recentemente, parabéns. O Eric Carnil, será que estão com medo do Palácio? Enfim, todo mundo aqui falando as suas opiniões, externando. Obrigado, pessoal, pela participação. Vitor Oliveira, mais alguma mensagem aí ou postagem das manifestações do Lula? Bom, Leandro, as últimas imagens que tivemos são só aquelas... Então pode dar mais um giro geral? Sim, desde agora. aquela em frente ao prédio do Lula até terminar com Santiago do Chile, só para a gente terminar aqui essa edição do Grande ABC Notícias. Olha lá. Ótimo. Imagens em frente à residência do ex-presidente Lula em São Bernardo, manifestantes favoráveis ao Lula ali, né? Na altura da Prestes Maia, ou melhor, na Prestes Maia, na região central de São Bernardo do Campo, Nova Petrópolis, na manhã desta terça-feira. Pode passar, produção. Lembrando aí, é bem próximo ali, Prestes Maia, né? Logo bem ali do lado da casa do ex-presidente. Isso aí já na Avenida Paulista na noite de hoje, imagens agora há pouco,
crédito da Agência Estado, aí bem na frente do prédio da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Muita gente na Paulista, aí já são pessoas contrárias ao ex-presidente Lula. Pode passar, produção. Aí mais uma foto da Avenida Paulista, aqueles que defendem a prisão já agora a partir da condenação em segunda instância do ex-presidente Lula. Pode passar, produção. E agora, no caso, fora de São Paulo, aqui temos Curitiba, Leandro. Vamos lá. Curitiba, capital paranaense, também imagens das manifestações contra o ex-presidente Lula. De Curitiba, vamos a Copacabana, no Rio de Janeiro. Pode mostrar a produção. Copacabana, Rio de Janeiro, olha lá. O céu ainda estava azul. Essa foto é do período da tarde. Isso, agora. Finalzinho da tarde, comecinho da noite. Também as pessoas contrárias ao ex-presidente Lula. Do Rio de Janeiro, nós vamos para fora do país já? Vamos agora para Santiago do Chile. Vamos lá também, ó, brasileiros se manifestando lá a respeito da decisão desta quarta do STF, que vai avaliar o HC preventivo ao ex-presidente Lula. Obrigado, Vitor Oliveira. Que agradeço, Lê. Pela sua atenção, obrigado, Luana Santos. E com isso encerramos o Grande ABC Notícias. Repito, o espaço, como de costume, é aberto a todos os citados. Fábio Palácio, o espaço está à disposição para falar. Por que saiu do PR? Qual partido vai escolher? Tiago Auríquio com espaço aberto aqui para falar. Por que escolheu o PR? Enfim, quais as movimentações? Prefeito Auríquio também com espaço aberto para falar do cenário político, para falar da taxa da coleta, para falar das escolas inauguradas, para falar de tudo que quiser falar, como sempre foi espaço aberto aqui, pauta positiva, pauta negativa, para tudo, espaço aberto. Aos demais pré-candidatos, não conseguimos falar, mas vamos atualizar amanhã, situação Donizete Braga e Dan Ravin, que são aqueles aí que faltam definir nessa reta final. Mais uma vez, obrigado, senhor e a senhora. Todas as noites confia no nosso trabalho, abre literalmente as portas da sua casa, nos acompanhando aí, dando audiência, brindando com a sua audiência, Canal 3 da NET em São Caetano. A você, internauta, que interage conosco na telinha e telônia, em qualquer parte do planeta, sempre interagindo conosco. Obrigado a todos os comentários. Se eu deixei de citar alguém, me perdoe, porque toda hora que a gente abre aqui, minimiza. Quando volta, às vezes some alguns comentários, mas pode reforçar ali. Deixamos sempre o WhatsApp na tela, sugestão, crítica, reclamação. Estamos à disposição aqui, viu, pessoal? Este é o Grande ABC Notícias, mais uma edição comigo, Leandro Amaral, Vitor Oliveira, Luana Santos, o JC, toda a nossa equipe, Gabriel Torres e, claro, sempre contando com a participação efetiva do senhor e da senhora que está em casa. Obrigado mais uma vez, boa noite, até amanhã. E que dia será amanhã, hein? Obrigado, pessoal, boa noite.